Senhoras, senhores, mais um sábado, 26 de abril, estamos chegando quase no meio do ano, e rápido. Mas uma coisa fascinante desse processo de aprendizagem que eu estou vivenciando é que eu recebo comentários e retornos dessas colocações que eu faço aqui nessa live. E é muito interessante que todas as propostas são inteiramente válidas. E são corretivas, são informativas, são até de opinião, eu acho fantástico. Podem continuar, que para mim é sempre bom ou aprender ou aperfeiçoar. Coisas que eu preciso sempre fazer. Aprender e aperfeiçoar. Mas nós estamos conversando essa semana sobre uma situação complicada, muito desagradável, e que, para mim, é a essência das questões que nós estamos vivendo hoje em dia num país totalmente desorganizado, com uma enorme insegurança jurídica, insegurança pública, insegurança institucional, insegurança financeira, insegurança alimentar. Estamos vivendo um país repleto de inseguranças. E, na realidade, as pessoas dizem assim, é culpa do governo. É fácil dizer, é culpa do governo. Não é dizer que não tenham razão em tese em relação a esse status quo, essa situação que eu julgo insuportável. E não sei também como é que o povo suporta, como é que o povo aguenta, como é que o povo consegue viver nesse estado de coisas e sem perspectiva nenhuma pela frente. Esse é o grande problema, não há como se imaginar uma melhora daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. O que a gente vê é só a esbórnia, o caos, a bagunça. 6,3 bilhões do INSS ali, a falta de respeito às pessoas, à população, aos cidadãos, aos habitantes do país é impressionante. O governo atual, ele está fazendo uma benesse chamada empréstimo de qualquer coisa, para todo mundo que quiser, juros, etc. E é uma grande novidade, maravilhosa, o pessoal está se endividando à vontade. Só que esse dinheiro é do próprio trabalhador, que eles estão emprestando o próprio dinheiro do trabalhador, que é originário do fundo de garantia, cobrando juros do próprio trabalhador, do dinheiro que é dele, direito dele, e que eles retêm até quando querem, meia dúzia de condições para retirar, mas fora isso o dinheiro e até esse dinheiro já é uma aberração. É uma aberração, é um país que não tem nem como se descrever. Esse dinheiro não é do trabalhador, mas sai do bolso do patrão. Acho que é o único país do mundo que o patrão tem que sustentar, pagar a previdência do empregado, dar multa se vai demiti-lo, 40%, olha só. Fundo de garantia, encargos que inviabilizam uma contratação. E aí existe uma decorrência totalmente mais... não tem nem termo para falar. Eu estou evitando usar palavras muito compridas ou complexas ou agressivas, porque a vontade é essa. Mas aí criam, como fazem um monte de estrepolia junto com os empregados, uma coisa puxa a outra. Outro dia um amigo meu falou, caramba, foca numa coisa só porque você fica falando, mas caramba, uma coisa puxa a outra. Eu comecei a falar do governo que não respeita. Aí falei do dinheiro que é do povo, que o governo está emprestando a juros para esse povo. Uma coisa puxou a outra. Aí eu me lembro que esse dinheiro faz parte de um conglomerado de recursos que sai do bolso do empregador para o empregado, no qual o governo se apropria desse dinheiro também. Aí eu me lembro que esse patrão que quando deixa de qualquer motivo de pagar numa lei super complexa, aí lembra outra coisa, você sabe que o sindicato pode alterar as leis trabalhistas em vigor por acordo? Pode alterar totalmente, datas de admissão, datas de saída, datas pode alterar quase tudo, o sindicato. E aí, nessa bagunça toda, nesse caos total, o que nós vemos é o seguinte, o patrão não emprega, não paga, não contrata e vai terminar numa coisa que eu julgo a maior aberração do mundo, a tal da justiça trabalhista, que ela já foi montada
com todo o interesse de defender o empregado. E numa postura que chega a ser criminosa, não raro, se atendo ao problema das leis trabalhistas, você emprega um camarada que é um criminoso, que vai te matar, vai te assaltar em casa, vai roubar os seus pertences e ainda vai te colocar na justiça. Porque sabe que lá ele vai ganhar mais um dinheiro fácil. Quer dizer, é uma estrutura doente, totalmente doente. Esse é o país que nós vivemos aqui. Aí, meu amigo Luiz Antônio, vulgarmente conhecido por Coalhada, vai dizer assim para mim, mas tem que ficar num lance. Tá, fico, mas e aí? Aí eu me lembro, por exemplo, o lance da gasolina. Um país como o nosso, com tamanho continental, a opção de transporte teria que ser ferroviário e fluvial, marítimo. Muitos rios, preparar os rios para suportar um tráfego, costa, uma marinha, né, uma marinha costeira e estradas de ferro. Se um dia eu for presidente desse Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer todas as áreas de produção com trem. Imaginou uma transamazônica com trem carregando os caminhões que precisam desembarcar para entregar mercadoria ou receber em cima de um trem, naquele lamaçal infinito, aquele inferno que não tem condição nem de trafegar, fazer uma linha de trem. Vai ser difícil? Vai, tudo é difícil. Mas os chineses têm feito coisas do arco da velha e ninguém repara. Então, o que bolaram? Foi muito do Juscelino Kubitschek que deu essa ideia maravilhosa, vamos fazer a matriz de transporte do país em cima de rodovias. Que, aliás, vai puxar outra coisa. Rodovias mal feitas, mal estruturadas, com pedágios extorsivos, que é um assalto, tirando o direito de ir e vir. Então, sem vergonha, olha, estou eu saindo para outra coisa. Vou voltar. Então, é impressionante. Dá até, havia uma palavra antiga, gana, dá gana de você falar das atrocidades. Vou voltar para o petróleo, me desculpem, estou me esforçando. Aí o tal do petróleo. O petróleo, ele é unidade de medida, é medido em barris. Você se lembra aquelas fotografias que aparece um barril de latão? Pois é um barril. Esse barril tem 159 litros. Coisa de maluco, né? Por que não tem 160, 200? Eu achei que era 200, depois aprendi que era 159 litros. Tá, maravilha. Esse barril já teve a $110 o barril, já teve a 115 e hoje está a 60, que é quase a metade do valor. Os governos, todos os governos, pouco honestos, despropositados, não quero... Tá, governos não muito bons, sempre disseram assim, estamos subindo a gasolina porque subiu o preço do petróleo. Hoje em dia isso é mentira, está pela metade do preço e a gasolina continua subindo. E outra coisa, é uma mentira atrás da outra que chega a ser revoltante você tomar conhecimento disso. Eu fico perguntando, será que vale a pena eu passar certas informações para o povo, para aqueles que me assistem, para não criar uma revolta, porque é tão absurdo, uma coisa tão sem propósito, uma coisa tão canalha, que não dá até... Bom, aí custa 159, um barril de 159 litros custa $60. Vamos colocar o dólar a R$6, aumentando um pouco aí, que já rodou para cá, rodou para lá. Vamos botar 200, para facilitar as contas, botar 200 litros o barril, daria R$1.200. Agora, veja só, dividido por 159, vai dar quanto o litro da gasolina do petróleo? Façam as contas, R$2, $300, R$2, 159, o barril de 159 litros do óleo bruto, né, para ser refinado, etc. Mas não é só... Aí é outra mentira. Quando você compra um barril de petróleo, você não tira só a gasolina, você não tira só óleo diesel, você tira uma dezena de produtos outros do refino do barril de petróleo. Não se perde nada. Não se perde nada. É um mundo de dinheiro. É um mundo de dinheiro. Olha só, cada litro de óleo bruto a $159, que são vezes R$1.200, daria quanto?
quantos reais caberiam para cada litro? É infinitamente menor do que nós estamos pagando hoje com álcool, que é misturado com álcool. Nós não temos 1 litro de gasolina pura no carro. Ele tem 15, já teve 12, 15, está indo para 20, para 30, misturado com álcool, que era muito mais barato, que hoje em dia já está tão mais caro também. Então tudo isso é uma armação, uma em cima do outro, no final que você paga na bomba. E os governos enchem essa gasolina, cheio, apesar de cobrar mais caro desde a sua origem, e tem uma mentira adicional. O Brasil hoje é autossuficiente em petróleo. O que nós produzimos por dia é mais do que nós consumimos, então sobra. E o Brasil ainda exporta, troca por outro tipo de petróleo. Existe uma infinidade de jogadas que daria simplesmente para transformar a gasolina de hoje. Estou falando isso porque eu trabalhei mais de 1 ano em Sergipe, Alagoas, no Cial, no polo petroquímico, e saía naquela época a 40 centavos o litro do combustível, do óleo. 40 centavos. E a gasolina era vendida já uma fortuna nos postos. Claro que tem refino, tem transporte, tem o lucro da refinaria, tem o lucro da transportadora, tem o lucro do posto, mas não chegaria a custar $1 o litro hoje em dia. Nós estamos pagando por hoje $159, que é um dólar, a gente paga R$6 o litro na bomba. Nós estamos pagando hoje $1 por cada litro de petróleo dentro do seu barrilzinho. $1 por litro. Observem só a desproporção, o absurdo. Então, o que custa 60, nós estamos pagando 159. Já de cara, quase o triplo. Quase o triplo, porque tem 159 litros a 1 litro, a $1, imagina, façam as contas. É fácil, mas é que eu não tenho um quadro negro aqui para mostrar, que facilitava um pouco. O fato é o seguinte, vamos raciocinar simples. Se eu pago na bomba R$6 pelo litro da gasolina, R$6 é $1. Vamos fazer de conta que o barril que eu comprei, com 159 litros, todo ele virou gasolina. Eu estaria pagando então 159 dólares pela gasolina. É isso aí. Seria muito dinheiro. Quanto ele custa? 60 na realidade. É o preço do barril, entregue aqui. Então esse é o quadro da nossa terrível embromação de tudo que nós vivenciamos, pagamos, e tem mais, o governo sem nenhum pudor, abre a bocona e diz assim, vamos aumentar mais. Aí inventa a desculpa mais rasteira, mais sem vergonha, mais sem fundamento, e taca um aumento novamente em cima do pessoal. Óleo diesel. E outra coisa, com uma matriz em cima de pneus, como é a nossa, o que acontece? Tudo que é transportado sobe mais caro, porque o cara que dirige o caminhão, que vai trazer a mercadoria, toda a equipe que trabalha aquele produto, vai cobrar mais caro. Ninguém vai trabalhar para dar prejuízo. Porque o cara que compra um caminhão para transportar bananas, ele está pagando uma fortuna de impostos em cima do caminhão. Multa. Aí eu vou falar de pedágio, vou falar de quebra-mola, vou falar de multas, vou falar de pardal, e aí o Luiz Antônio vai ficar uma fera. Poxa, está falando uma coisa, mas tudo é interligado. Tudo é interligado. Uma coisa, uma simples medida, tem reflexos monstruosos em cima de tudo. Lembra-se daquela paralisação que os caminhoneiros fizeram um tempo atrás? Pararam meia dúzia de dias, o país parou. O país parou. O pessoal diz assim, não vamos dar muita trela. Olha só como é que as coisas são. Não tem jeito, é uma coisa puxa outra. Imaginem só, olha só. Os caminhoneiros pararam meia dúzia de dias, nós ficamos sem comida dentro de casa porque os supermercados não recebiam. Aqui onde eu moro, passa uma centena de caminhões de hortifruti de Teresópolis para o Ceasa. Eu vi o Ceasa vazio, não tinha nada. Nada, porque os caminhões pararam. Agora, imaginem vocês que um país desses malucos que tem aí na América do Norte, na Europa, na China, resolva intervir militarmente no Brasil. O que ele vai fazer? Vai jogar uma bomba na 116, uma bomba na 101, uma bomba na 100 não sei o que lá, fez um buracão, não passa mais nada, o país para. Aí você diz assim, caramba,
Olha como uma coisa puxa a outra. Caramba, se nós não tivermos um exército, uma força armada e uma marinha que proteja a todos, vamos morrer de fome se os caras fizerem uma gracinha. E não pense que eles não sabem disso. Se os caras quiserem neutralizar o país em torno, com meia dúzia de bomba, ele para o país. Só parar as estradas principais, as estradas de transporte. Não precisa fazer briga com ninguém, não precisa matar ninguém. Só de interromper o tráfego, como os caminhões interromperam, nós estamos ferrados. E para que isso não aconteça, nós temos que ter uma capacidade de dissuasão, de dizer, ó, não mexe com esse cara, aquele cara morde. Temos que ter artilharia antiaérea, nós temos que ter mísseis, nós temos que ter uma aviação potente para impedir que os caras destruam. Temos que ter equipes de engenharia do Exército bem preparadas para reparar as estradas. Tem um monte de providências de uma coisa puxa o outro. E eu fico vendo assim, caramba, o país está inteiramente indefeso, cada dia se corta mais recursos das Forças Armadas, cada vez se corta mais, não há proteção. Nós somos realmente abençoados, porque se qualquer paizinho desse aí, se quiser fazer um melê nesse país, faz. O que eu estou dizendo para vocês não é segredo nenhum, todo mundo sabe. Se você interromper as estradas no país, ela para. O país todo para, não há mais comida, não há mais nada. Volto a falar, lembre-se simplesmente da greve do caminhoneiro, o que aconteceu? Eu nunca imaginei de ver Ceasa, como de São Paulo e do Rio, sem uma caixa de banana. Não tinha nada, zerado. Supermercado zerado. Então, governar, você ser presidente, é você ter noção disso tudo. Você tem que zelar pelas pessoas. Você não pode deixar que o pessoal entre no mercado para saquear, para tirar as últimas as bolachinhas que tiverem, porque não está entrando, não está recebendo mais. O fluxo de aquisição de produtos diário para uma população é impressionante. Vocês querem ter uma ideia de como isso é sério? Vou contar uma gracinha para vocês. Cada pessoa normal, vamos dizer, come 1 quilo por dia. 1 quilo. Vamos botar arroz, feijão, um pedacinho de carne, um legume, uma verdura, um leite, um pão, café, almoço e jantar no barato. Eu sei que tem cara que come 1 quilo só no almoço. É só ir para o restaurante aquilo que a gente vê isso. Mas vamos botar uma média, café da manhã, almoço e jantar, 1 quilo, uma pessoa. 1000 pessoas, são 1000 quilos, é 1 tonelada, 1000 pessoas. 1 tonelada. Aí pega uma cidade como essa que eu moro, que tem 60 mil habitantes, são 60 toneladas, 60 mil quilos de comida por dia. Uma cidadezinha dessa, chumbrega. 60 mil quilos por dia. Não vou nem falar de Rio de Janeiro, São Paulo, 60 mil quilos. Olha a quantidade de caminhão, a quantidade de produtos, certo? Falando de comida. E roupa, remédio, material de construção, e não sei o que lá. São toneladas e toneladas e toneladas de mercadoria rodando em cima de pneus. E ninguém se toca. A vulnerabilidade é imensa. É imensa. E nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. E quem que defenderia e impediria isso? As Forças Armadas, fortes e poderosas. E com noção do risco que nós corremos. A falta de fornecimento de bens de mercadoria acaba com o país. Tanto que na Normandia, em junho de 44, da invasão da Normandia, a preocupação foi só destruir as estradas principais antes do ataque, para não haver suprimento para frente, e foi o que resolveu. Eles lançaram milhares de paraquedistas atrás das linhas para impedir exatamente que reforços chegassem às praias. Então tudo é uma estratégia, a coisa é muito complexa, é muito ampla, e o povo tem que estar participando disso, o povo tem que ter noção disso aí, o povo tem que participar disso, e o povo tem que acompanhar, tem que fiscalizar, tem que olhar, tem que sugerir, tem que brigar, tem que chiar, porque senão não vai funcionar. Não adianta ter... o Palácio ontem comprou 357 mil reais de tapete, 2 tapetes, para botar lá para alguém achar bonito. Caramba! Tá pegando um soldado, recruta desse que a gente tira de casa e leva para o quartel, pagando 11 reais, café, almoço, jantar e ceia. Pessoal de serviço, 11 reais. Isso dá 2 reais, não paga nem uma coxinha
com suco ralo. Como é que se alimenta uma tropa com 11 reais por dia cada homem? É que a administração do Exército, que ninguém sabe, ela faz verdadeiros milagres. Milagres. A intendência do Exército é uma coisa fantástica, funciona em qualquer... A intendência, por exemplo, olha como um assunto puxa o outro. O que eu posso fazer? A intendência do Exército é uma coisa fantástica. Os caras colocam o que você imaginar na sua mão para você poder... Para cada combatente com fuzil na frente, tem 3 caras atrás trabalhando para ele poder dar um tiro. É o cara que leva a munição, o cara que leva a roupa, o cara que troca a roupa, o cara que dá banho no cara, é o cara que conserta, é o médico. É um monte de gente para um combatente chegar na frente. E ninguém sabe disso, ninguém fala disso, ninguém quer saber disso. Mas nós precisamos desse povo para poder garantir que a comida chegue na mesa da gente, que sem comer todo mundo morre. Esse é o problema da questão toda. Preço de gasolina absurdo é agressão. É a mesma coisa que você dá tiro. Quantas pessoas estão comendo mal hoje, menos porque o preço da comida está extorsivo. Você não faz uma compra de mercado por menos de 110, 120 reais, levando arroz a 35 reais o quilo. Ah, rende muito, mas come-se muito também. Nós temos um hábito de grandes quantidades de comida. Estou falando de carne, não estou falando de picanha. Mortadela ainda está barata, só está 25 reais o quilo, o nego deve estar adorando, né? O pessoal do PT, é aí mesmo. Mas o pão já está 17 reais o quilo. Então, é todo um processo extremamente complexo e grave, e que tem que ser muito bem monitorado e muito bem entendido. E o que é o X da questão, no meu ponto de vista? A população tem que estar ciente, educada, disciplinada, entendendo exatamente isso, para ela poder gritar e se defender. Não pode ficar que nem um patinho esperando encostado, que alguém bote a comidinha na boca na hora, porque não vai ser assim. Não foi assim na greve dos caminhoneiros, não foi, do governo deu comidinha assim, um milagre que poucos entenderam como é que se sobreviveu tanta gente na pandemia quando ninguém trabalhava. Ninguém diz, o governo, isso, aquilo, porque Bolsonaro fez milagre. A equipe dele, de conseguirem ter menor inflação no período e botar dinheirinho na boca de todo mundo para poder não morrer de fome durante quase 2 anos de impedimento de trabalho. Aonde os prefeitos insensíveis, burros, ignorantes e despreparados bloqueavam as ruas para o pessoal não sair de casa, mas não ia levar uma cesta básica para cada um. Essas coisas é que eu digo para vocês que é insuportável. Quer bloquear minha rua? Legal, bloqueio, mas me dê comida na porta. Eu não tenho culpa. O que não pode é não ter acesso ao remédio, à comida, a tudo, porque você jogou um caminhão de entulho na porta. Aconteceu aqui no meu bairro. Tivemos que jogar pesado para poder não ficar totalmente ilhado, porque o cara era um idiota. E esse é o quadro que nós vivenciamos hoje. Então, não adianta botar terno, gravata e ir para o Congresso, ir para o Judiciário, para quem quiser, e não ter a capacidade física, mental, espiritual de participar dos problemas e botar o povo. O povo não é burro, o povo não é ignorante, o povo sabe das coisas mais do que nós imaginamos, só que são desprezados pela política, são desprezados pelos caras de gravata. É aquela história do vereador, me dê o seu voto, querido cidadão, vou fazer, vou acontecer, vou fazer, vou acontecer. Acabou a eleição, ganhou a função, não quer nem saber se você está vivo ou morto, encontra na rua, o cara vira a cara. Vai bater na tua porta daqui a 4 anos outra vez para pedir voto novamente. Então é um sistema e é uma estrutura e é uma posição que eu julgo revoltante. E nós estamos vivendo isso numa boa, como se nada houvesse. Nada houvesse. Você pega, bota um batom numa estátua, ganha 14 de prisão. É preso com 30 toneladas de cocaína, é libertado, é domiciliar, vou te julgar em 20 anos. Não dá para entender. Não dá, acabou-se os parâmetros desse país e vamos continuar assim até quando? Tem as próximas eleições, e aí? Quem é que vai ter peito e coragem de entrar e falar de olho no olho, cara a cara e dizer as coisas como são? Porque todo mundo é bonzinho, santinho, berra, grita atrás do microfone, no debate, xinga um, xinga outro, mas na hora de fazer. Ao longo da minha vida eu cansei de ver esse filme.
Cansei, não vou nem falar de Lula, que prometeu milhões de coisas, não cumpriu nada e tá o caos aí instalado, não é? Pô, não dá nem para falar. E outros tantos por aí, prefeitos, vereadores, governadores, não tem nem o que dizer. Mas aí, qual é a previsão? Aí a gente fica assim, caramba, cada ser, cada habitante, cada pessoa é irmão, nascendo na mesma terra, falamos a mesma língua, temos as mesmas origens, temos os mesmos parentes, temos as mesmas famílias, e nós não temos direito a participar desse processo de vida. Um Bolsa Família pode ser uma coisa muito boa, mas tem que ser muito bem regulamentada, e coisa que não é, não é. Tem pessoas que não precisam recebendo, e pessoas que precisam não estão recebendo o que precisam. Ah, porque eu sou bom, eu dou 650, 750. Tá bem. É pouco para quem precisa e é muito para quem não precisa. E cadê a diferença de quem precisa e não precisa? Ninguém está sabendo disso. 25 milhões de assistidos, tirando dinheiro do orçamento, que podia ir para o hospital, para a escola, e fica por isso mesmo. Vamos dar sim. Quero dar o melhor Bolsa Família que puder no mundo para quem precisa. E não quero dar nada para quem não precisa. É claro. Isso faz parte de toda a justiça do processo. Quem não precisa... E outra coisa... Como definir quem precisa ou não precisa? Porque é engraçado. Eu vi outro dia um juiz, um deputado, dizer assim, mas eu só ganho 40 mil por mês, não dá para mim. Acredito. Nada contra, cada um acha o que dá, o que não dá. Mas existe o seguinte, quanto uma pessoa precisa para viver com dignidade? Eu sei o que é isso, porque eu passei parte da minha vida botando papelão no fundo do sapato, porque eu não tinha como trocar a sola. Tá. Isso, para mim, o dinheiro que meu pai tinha não dava. Não dava. E nunca deu, um monte de filho, mas tudo bem. Mas alguém tem que ver isso. E outra coisa, não há nenhuma dificuldade, porque são 200 milhões. Pô, são 200 milhões, mas você tem milhares de pessoas trabalhando para o governo, 30, ou 40, ou 50 mil, sei lá quantas mil. Por que não se olha para essas pessoas com toda atenção e todo cuidado? Vamos cuidar de cada um dentro dos limites permitidos pelo bom senso, pela honestidade. Por que vai se desviar dinheiro, vai roubar, vai fazer acontecer? Na hora que você tira 10 reais, está tirando da boca de alguém. Pode ser o cara que vai lá no hospital desesperado porque não tem 10 reais para comprar um remédio e alguém roubou 10 reais dele no próprio sistema de saúde. Acontece de um montão. Então, essa é a coisa, é a revolta do dia. Eu não gosto muito desse papo de choramingar, não é o caso nesse momento, mas é o caso de colocar as coisas como são, porque existe covardia moral. Covardia moral é aquela que você sabe da necessidade de quem precisa, você tem o poder na mão e você não faz. Se você tem o poder, tem a obrigação, está previsto, é tua obrigação e você não faz, no mínimo, além de ser crime, é covardia moral. E é o que nós estamos vivendo hoje em dia. Covardia moral em todos os níveis. E todo mundo omitido. E outra coisa, sem bom senso, sem nenhuma noção do que é bom, do que é certo, do que é errado. Vou enganar todo mundo, vou fazer festa de aniversário, vou fazer carnaval, vou fazer cavalgada, vou fazer churrascada. Todo mundo vai lá, come 24 horas, acabou, e vote em mim que eu sou maravilhoso, essas coisas absurdas, e fica por isso mesmo. Não, temos que tratar cada um habitante como se fosse a coisa mais preciosa. Cada vida, ela é divina. Cada vida, ela é abençoada. O bandido é abençoado. Cada um tem um livre-arbítrio, cada um escolhe o caminho que ele quiser. Você pode marcar o encontro com seu pai, você pode marcar o encontro com a sua mãe, você pode marcar o encontro com a sua namorada, você pode marcar o encontro com uma bala na cara. Então, cada um é um encontro que ele procura dentro da vida dele. Essa bala na cara não é obrigação levar, mas é um risco que ele vai correr, na hora que fez uma opção pelo caminho errado. Mas essas opções têm que ser retiradas. Você tem que dar condições à pessoa, que somente uma pessoa muito desviada e muito desqualificada que faça opção pelo crime. Esse papo, não, ele roubou porque estava passando fome, ele roubou por isso. Sei o que ia passar fome, ninguém roubou nada. Sei o que, já vi coisa do Arco da Velha também, a gente se mantém. 95, eu fiz uma estatística uma vez na minha querida Favelas,
99% das pessoas são maravilhosas e excelentes. Papo de favelado é muito bom, e são resistentes, são brabos, são fortes. O 1% é o pessoal que está do outro lado das regras. 1%. 200 milhões de habitantes, 10% é 20 milhões, né? 10% é 20 milhões, 1%. No meio desses, é muita gente, hein? No meio desses 200 milhões, tem 2 milhões de gente ruim. Mas se você comparar com 200 milhões de bons, é pouco. Dá até para resolver. Mas vamos torcer aí para que apareça aí, sob a luz do Senhor divino, celestial, meu amigo, que a gente consiga juntar uma meia dúzia de boas almas aí para poder botar um jeito nessa grandiosa, fantástica, maravilhosa nação, que vale a pena, vale a pena. E desculpem essa divagação, são flashes, porque não há como a gente falar uma coisa que não seja totalmente interligada com a outra. Não há como. O ser humano hoje em dia, a sociedade é extremamente complexa. Se chove meia hora, fecha a estrada, você fica sem ambulância, fica sem gasolina, é complicado. Qualquer coisa que aconteça na sociedade hoje em dia tem reflexos e tem consequências imediatas. E o governante tem que saber disso. E tem que ter autoridade, competência para resolver. Por exemplo, se nós sabemos que o Rio Grande do Sul sofre enchentes, por que não se faz cidades de lona prontas e preparadas em área seca para acolher quando houver o desastre? Eu não posso impedir a inundação, mas eu posso ter uma estrutura preparada para receber. Não é sair naquela correria, junta todo mundo faz doação, como aconteceu no Sul, caminhões de doação que foram jogados fora porque era tanta coisa que não dava nem para receber. Esse é o quadro. Mas o bom, e eu aproveito para agradecer aqui às pessoas, a Eduardo, ao deputado Tarcísio Sobrinho, as pessoas todas que têm me contatado e dado força e falado, e dado dica e sugerido coisas, dentro do possível eu estou aprendendo e estou tentando passar. E eu peço também que dentro da minha pobreza, porque não há recurso, que se vocês concordarem com o que está sendo colocado, divulguem. É a forma que nós temos, pelo menos, passar informações e movimentar cabeças e pessoas e atitudes, e quem sabe um dia a gente consegue realmente ter um mundo melhor. Bom final de sábado, bom domingo, muito obrigado, até a semana que vem.